Em 1988, no dia 13 de maio, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A lei que permitia que os escravos, os negros, recebessem a sua libertação. Porém, o movimento negro não comemora essa data. Por quê? Por que o movimento negro não? Porque, segundo a Secretaria de Políticas Sociais, não deram dignidade para o negro na sua libertação. Quando trouxeram os imigrantes para o país para fazer o trabalho que o negro antes desenvolvia como escravo, esses imigrantes que vieram para o país deram origem à classe média, porque eles não aceitavam ser tratados como os negros. Eles diziam, não, nós somos italianos, nós temos os olhos azuis, nós somos franceses, nós somos holandeses, nós somos diferentes deles. Então, daí se origina a classe média. E os negros foram obrigados a ficar vagando, perambulando pela Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, não lhe sobrando nenhuma opção a não ser ir para os morros ou para as favelas. Criando-se assim os grandes guetos e em todo o país a classe pobre. Existia a classe rica, elite, que controlava os negros, e agora a classe média, formada pelos imigrantes brancos. E assim surge uma nova camada chamada a classe pobre, baixa, paupérrima, formada pelos negros que não tinham trabalho e que não tinham para onde ir. Muitos anos se passaram até que o negro conquista espaço no futebol e em outras competições. E aí cria-se uma miscigenação de raças. Mas o futebol era um esporte de classe média. Os negros teriam que pagar para entrarem no futebol. Teriam que pagar mensalidades para jogarem futebol. E aí, numa virada histórica, em 13 de maio de 1914, o jogador chamado Carlos Negro pinta o rosto, passa maquiagem no rosto e entra no campo como um branco. Ele é vaiado pela torcida, porque eles não consideravam os negros. Diziam que negros eram vagabundos, que negros tinham que viver na favela, não poderiam morar com a classe média, não poderia conviver nem no futebol e nem em outras competições. Tinham que ficar separados, tinham que ficarem nos guetos, nas favelas, entregue ao preconceito e fora da sociedade. Aí, Carlos Alberto, depois dessa manifestação, 1914, em 1923, o Vasco da Gama cria uma liga onde ele permite que os seus jogadores sejam negros, criando assim um grande protesto contra o preconceito no futebol. E aí, com isso, Vasco da Gama se torna
defensor das políticas sociais, combatendo o preconceito dentro do futebol. Mas, mesmo assim, mesmo negros famosos como Pelé e outros entrando no futebol e dando orgulho ao Brasil, o racismo continua. E chegamos ao século XXI com o racismo. E aí, quando um jogador negro está jogando, ele joga uma banana dentro do campo. Ele pega, se eu não me engano, Daniel Alves, ele pega a banana, descasca e come. E cobra o pênalti. E aí existe uma polêmica no mundo todo. Jogadores de futebol se unem contra o racismo. Cria-se leis na FIFA, não permitimos a discriminação futebol. Nós somos um povo só. Só existe um povo. Só existe uma raça. Somos todos irmãos. Não pode se haver preconceito dentro de campo de futebol. Não pode se haver violência contra negro. E o futebol vai rompendo esse paradigma e vai impondo um respeito aos negros. Porém, nas outras camadas da sociedade, a classe média continua discriminando, continua colocando. A classe média na política, ela também tenta excluir o negro. No nosso país, não temos presidente negro, advogado negro. Não tínhamos juízes negros, não tínhamos engenheiros negros. Mas, aos poucos, os negros vão conquistando o seu espaço e vão se libertando daquele estigma da escravidão e de 1988, que receberam a libertação, mas tiveram pelo preconceito, até chegar aos dias de hoje, e ainda há o preconceito. Mas como é que eles colocam seus preconceitos? Hoje, as novelas da Globo, quando faziam as suas novelas e outros canais, colocavam o negro como escravo ou como empregado. Porque eles transferiram essa falta, segundo eles, diziam que o negro não tinha competência e, portanto, não era qualificado para o trabalho. Então, discriminando a empregada doméstica, discriminando o motorista, discriminando as pessoas de classe baixa, colocando-se a classe média como alguém superior. E aí a gente volta naquele tema anterior, onde há um forte e um fraco, onde há um grande e um pequeno, onde há um senhor e há um escravo. Querem que o negro continue escravo. Querem que ele não seja famoso. Querem que ele não seja jogador. Mas parece que esse não é um mal só do Brasil. Esse é um mal mundial. Mas nos Estados Unidos, quando acontece isso, eles protestam. Eles não aceitam. No Brasil, parece que há um conformismo
com essa posição. O presidente da República, ainda em campanha, chama os negros de preguiçosos. Vai no quilombo e diz que eles pesam arroba, compara os negros a animais. Mas, enfim, finalmente, nós somos maioria no nosso país. E, pela primeira vez, o IBGE diz que há mais negros empregados, mas ainda há uma discriminação porque o negro ainda ganha pouco. Mas o negro hoje já tem curso superior e já é maioria. Aliás, sempre foi maioria, mas sempre num regime de escravidão. Não deram oportunidade para ele. Por isso que ele teve que ir para quê? Para a favela, teve que morar no morro, teve que ir para os guetos, porque o negro, ele ficava, na época da o negro na rua, no emprego, liberaram ele das correntes, mas manteram ele nas correntes sociais. Não deram. Foram 400 anos de escravidão. 400 anos de escravidão. Foram 400 anos. Mas, apesar de mais de 100 anos, ainda não querem dar condições para o negro. Mas, felizmente, o negro tem lutado, tem batalhado e vai rompendo com esse estigma e com esse preconceito. Nós somos brasileiros. Nós ajudamos a construir este país. Fique na paz.